Olá, pessoal. Nas últimas aulas, a gente vem discutindo algumas evidências experimentais que levaram os físicos do final do século XIX a questionar a física clássica. Então, algumas dessas evidências que a gente discutiu em mais detalhe foi o corpo negro, o efeito fotoelétrico e o modelo de Bohr. Né? Nesses três casos, né, diferentes físicos, né, o corpo negro foi o Planck, o efeito fotoelétrico foi o Einstein e o modelo de Bohr foi o Bohr, né? Diferentes físicos sugeriram certas a quantização de certas grandezas. Né? No caso do Planck, foram as energias de oscilação dos átomos num material aquecido. No Einstein foi a quantização da energia da radiação, que na verdade, de acordo com a hipótese do Einstein, era formado por partículas, os fótons, e o modelo de Bohr, na verdade, a quantização do momento angular do elétron. Em todos esses três casos, essa quantização era sempre proporcional a uma mesma constante, que foi primeiramente introduzida por Planck, para explicar o corpo negro, e, portanto, é conhecida como a constante de Planck. E aí a gente viu também que, no caso do modelo de Bohr, a gente conseguia dar um passo um pouquinho além, que está relacionado com a hipótese de de Broglie, onde a gente viu que, se a gente assumisse que os elétrons, na verdade, em vez de serem partículas, eles fossem ondas, com um comprimento de onda proporcional à constante de Planck sobre o momento do elétron e com uma energia proporcional à frequência dessa onda, se a gente fizesse essas hipóteses, a gente via que a gente conseguia explicar as órbitas estacionárias no modelo de Bohr como sendo as únicas órbitas que conseguem manter uma onda estacionária, certo? Então, essa hipótese de de Broglie permitiu que a gente desse um pequeno avanço e entendesse um pouco melhor a quantização do momento angular. Mas, por outro lado, ela abre uma caixa de Pandora, porque agora a gente tem que considerar o elétron como uma onda. Então, a gente vê que em todos esses três casos, né, a gente tem essa discussão ou essa questão de qual é a natureza real, né, da radiação e da partícula. Né? Isso está mais explícito na hipótese de de Broglie e na hipótese de Einstein. Né? O Einstein quebrou com o paradigma da radiação como sendo ondas eletromagnéticas e propôs que a radiação eletromagnética, na verdade, é composta por partículas, que são os fótons, e o de Broglie fez o caminho inverso para o elétron. Ele falou que, em vez dos elétrons serem partículas, na verdade, são ondas. Então, o que a gente pode concluir sobre isso, né? Sobre toda essa confusão que foi gerada por todas essas propostas para explicar esses fenômenos experimentais? Né? Bom, claramente existe uma discussão, né, ou ideias conflitantes de se esses objetos, a radiação eletromagnética e o elétron, são de fato ondas ou partículas. Né? Então, para a gente entender um pouco melhor, né, como é que a gente pode de fato testar de uma vez por todas, né? Então, a gente pode fazer um experimento, né? Daqui a algumas aulas a gente vai discutir que experimento é esse, mas a gente pode fazer um experimento que nos permite dizer de fato é onda ou de fato é partícula. Tá? Mas para a gente poder discutir esse experimento e entender um pouco disso, a gente precisa investigar um pouquinho mais quais são as diferenças básicas entre partículas e ondas. Certo? Então, o que difere essas duas coisas? Tá? Então, nessa aula e na próxima, a gente vai discutir um pouco dessas propriedades com foco mais em ondas, porque partícula é o caso mais simples, tá? Porque são conceitos que vão ser muito importantes para a gente entender um pouco mais ou entender a solução dessa confusão toda, e depois são conceitos que a gente vai usar muito quando a gente estiver de fato discutindo física quântica. Então, vamos lá. Né? Quais são as diferenças básicas entre partículas e ondas, certo? Então, partículas, o que define, né, de certa forma, a partícula é o fato de que a posição dela é bem definida por um ponto no espaço,
certo? Então, eu posso pensar partícula como uma partícula pontual que está aqui evoluindo no tempo, certo? E, portanto, essa evolução pode ser descrita por uma função que é nada mais do que a trajetória dessa partícula, certo? Ou seja, é a função dela, né, é a posição dela em função do tempo. Então, para cada instante do tempo, eu tenho um ponto do espaço que caracteriza onde está a minha partícula. Tá? E aí, a gente pode pensar, mas isso é só para uma partícula pontual? Não. Né? Se eu tiver uma partícula extensa, né, eu posso pensar no centro de massa dessa partícula. Aqui está um caso de uma bolinha de ping-pong quicando numa superfície, certo? Então eu posso acompanhar o centro de massa e também descrever uma trajetória para esse ponto. Tá? Ondas, por outro lado, são objetos extensos, certo? Então eles não podem ser caracterizados por um ponto no espaço. Em geral, eles são distribuídos por todo o espaço, ou pelo menos por uma região do espaço. Tá? Então, a gente tem diversos exemplos, né? Como a gente pode ter um exemplo que a gente já viu, como ondas numa corda, certo? Ondas vibrando numa corda. E aí essas ondas, elas só podem se propagar em uma direção, certo? Elas só se propagam ao longo desse eixo X aqui. Certo? Então, a gente diz que essas são ondas unidimensionais, porque a velocidade de propagação só pode estar no eixo X. Eu posso ter, obviamente, ondas em duas dimensões. Os casos mais clássicos são ondas num lago, por exemplo. Né? Então, se eu tenho aqui, né, ondas se propagando numa superfície, a velocidade de propagação, né, pode estar nesse plano. Posso ter uma velocidade em x e uma velocidade em y. Então, a gente diz que essa é uma onda em duas dimensões. Então, está uma representação gráfica aqui de uma onda e, obviamente, a gente precisa de dois eixos para descrever essa onda. Né? Quando a gente discute ondas, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado. Né? Uma onda 2D, eu preciso... essa onda 2D, eu preciso de dois eixos para descrever o plano onde está a onda, mas eu preciso de um terceiro eixo para descrever a amplitude da onda. Certo? Então, uma onda em 2D precisa de três eixos para a gente desenhar ela. Né? Uma onda em 1D eu preciso de dois eixos, né? O eixo Y, que me dá a amplitude da onda, e o eixo X, que me dá a direção de propagação, por exemplo. Né? E por último, eu tenho ondas que a gente não consegue visualizar tão fácil, mas que podem se propagar em três dimensões. Tá? E o exemplo mais simples são ondas eletromagnéticas. Tudo bem? Então, de maneira bem geral, a gente tem esses três tipos básicos de ondas. Tá? Como é que a gente descreve essas ondas matematicamente, ou essas partículas? Certo? Vamos começar com as partículas, porque é o caso mais simples. Tá? As partículas a gente já viu, tudo que a gente precisa é de uma função do tempo. Aqui, só para eu, por enquanto, deixar a discussão mais simples, eu vou assumir que eu estou em uma dimensão, então ou a partícula está andando em uma dimensão, ou as ondas estão se propagando em uma dimensão, tipo uma onda numa corda. Tá? Então eu preciso de uma única função do tempo, x de t, que nada mais é do que a trajetória da partícula. E se eu quiser descrever uma onda unidimensional? Né? Pensa na corda. Certo? O que eu preciso? Bom, eu preciso de uma função que me diga a cada ponto na corda qual é a altura dessa corda, né? Desse ponto da corda. Então eu preciso de uma função tanto de x quanto do tempo, porque essas oscilações podem estar, obviamente, variando no tempo. Certo? Então, isso aqui é uma função do espaço e do tempo. Tá?
Isso daqui, que função é essa, né? É o que me dá a amplitude da onda. Então imagina que eu tenho lá minha corda, né? E fotografo ela em um instante de tempo, certo? Congelei o tempo. Então eu tenho lá minha corda fazendo um certo movimento. Eu posso ir no meu eixo X e perguntar, para tal valor de eixo X, qual é a altura dessa corda, certo? Então, essa função me dá justamente isso, me dá essa amplitude ou altura da corda para cada ponto ao longo do meu eixo, para um certo instante de tempo, né? Conforme o tempo vai passando, essa amplitude pode ir mudando. Tá? Então, vamos discutir um pouco propriedades básicas dessas ondas. Algumas delas a gente já mencionou, mas vamos relembrar elas só porque a gente vai usar elas bastante nas próximas aulas. Tá? Então, vamos lá. Eu vou pensar aqui ondas periódicas, tem um padrão que se repete, como essas daqui. Tá? Alguns desses conceitos se generalizam para ondas qualquer, que não tem um padrão repetido, outros não. Tá? Mas para a gente, basta a gente pensar em ondas periódicas por enquanto. Tá? Então, primeira coisa, né? Para eu desenhar uma onda, eu tenho que tomar um pouco de cuidado, porque é uma função do espaço e do tempo. Certo? Então, eu estou fazendo o seguinte aqui, eu estou desenhando a minha função em 2 instantes de tempo diferentes, para a gente conseguir extrair as propriedades dessa onda. Tá? Então, num tempo inicial aqui, certo? A minha onda está fazendo esse formato. Obviamente, uma onda real ela vai estar provavelmente limitada no espaço. Certo? Por exemplo, a onda no lago está limitado pela superfície do lago, ou uma onda numa corda está limitado pelo comprimento da corda. Mas aqui, para a gente ser um pouco mais geral, vamos pensar que essa onda se estende para o infinito. Né? Então, a gente está longe das bordas que limitam essa minha onda. Tá? Então, eu tenho uma onda aqui, num certo instante de tempo, e aqui eu estou desenhando uma outra fotografia no instante um pouco depois de tempo, certo? Então, se a minha onda está se propagando para cá, eu estou assumindo que ela está se propagando na direção do eixo X positivo, depois de um tempo ela vai ter se deslocado e vai estar aqui. Tá? Então, vamos tentar tirar propriedades dessa onda a partir desses 2 desenhos. Tá? Bom, a primeira propriedade básica que a gente já discutiu é o comprimento de onda, né? Que é qual é a distância em que esse padrão se repete. Né? Então, por exemplo, uma das maneiras mais fáceis é a gente olhar distância entre 2 picos ou entre 2 mínimos. Né? Então, nesse caso aqui, é justamente essa distância, é o comprimento de onda, que é a primeira propriedade que eu vou definir aqui. Tá? Que a gente normalmente representa pela letra lambda. A segunda propriedade é a amplitude da minha onda, ou em muitos casos a gente pensa na amplitude como a amplitude máxima, certo? Então, qual é a altura máxima da minha onda com relação a alguma referência? Então, nesse caso aqui, isso daqui seria a amplitude. Isso aqui é o comprimento de onda. A terceira propriedade que eu vou querer discutir é justamente a velocidade de propagação. Então, eu estou assumindo que essa onda está se deslocando para a direita com uma certa velocidade. Né? Se eu olhar para esse desenho, como é que eu poderia obter essa velocidade com os dados desse desenho? Né? Bom, uma das maneiras de eu medir essa velocidade é olhar para um ponto fixo na minha onda. Né? Então, por exemplo, olho para esse pico aqui e vejo com que velocidade esse pico está se deslocando. Nesse meu desenho aqui, né, daqui para cá, passou um tempo ΔT e o pico se deslocou de um ΔX. Então, a velocidade de propagação da minha onda nesse desenho é ΔX sobre ΔT. E aqui a gente assume isso como uma constante. Tá? A última propriedade que a gente também já mencionou é a frequência. E dá para mostrar que a frequência da onda ela sempre se relaciona com a velocidade e o comprimento de onda por essa relação aqui. Então, frequência é velocidade sobre comprimento de onda. Qual que é a interpretação física da frequência? Né?
a gente pode pensar na frequência como o seguinte, imagina que eu fixo a minha vista num ponto do espaço, certo? Então, um ponto do espaço está fixo, e eu conto quantas ondas estão passando por segundo, certo? Essa é a frequência. Tá? Então, de fato, a gente vê que quanto mais rápido for a velocidade, maior vai ser a frequência, como essa relação aqui. Tá? E aí, em muitas situações, a gente vai ver que essas não são as melhores grandezas para a gente trabalhar, certo? Matematicamente. Então, a gente vai definir grandezas que são relacionadas a essas, mas que matematicamente elas são mais convenientes de trabalhar, certo? Então, a gente vai definir uma frequência angular, que nada mais é do que 2π vezes a frequência, certo? Então, essa aqui é a minha frequência angular. Eu vou definir algo semelhante para o comprimento de onda, mas vai ser, na verdade, 2π sobre o comprimento de onda. Isso é o que a gente chama de número de onda. Em muitos casos, também é útil a gente definir o inverso da frequência, que nada mais é do que o período. Então, a gente tem essas três definições aqui. Na verdade, o que a gente vai usar mais intensamente são as duas primeiras, a frequência e o número de onda. Tá? E elas vão nos permitir descrever matematicamente essa função. Certo? Então, até agora a gente tirou algumas propriedades básicas de onda, mas eu quero discutir com vocês com um pouco mais de profundidade matemática. Nada muito complicado, muitas coisas talvez vocês já tenham visto, mas eu quero relembrar vocês de certos fatos sobre como que é a cara dessa função φ. A gente sabe que essa é uma função do espaço e do tempo, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que dá para mostrar, eu não vou provar isso para vocês, não é tão difícil provar, mas que essa função x, φ de x e t, ela tem que ter uma cara particular. Na verdade, ela depende dessas duas variáveis, mas em uma combinação muito particular, que é essa combinação aqui, x menos vt, se a onda estivesse propagando para a direita, como no exemplo anterior. Tá? Então, vamos ver. Eu, na verdade, não vou provar isso para vocês, mas eu vou dar um exemplinho para a gente entender por que a função tem que ter essa cara. Né? Então, ela tem que depender dessas duas variáveis nessa combinação aqui. Tá? Quem que é essa função f? Bom, aí depende da cara da onda. Certo? Se for uma onda senoidal, por exemplo, vai ser um cosseno ou um seno. Se for uma onda com outro formato, vai ser uma outra função. Mas vamos tentar entender por que ela tem que depender dessas duas variáveis, x e tempo, nessa combinação específica. Tá? Então, imagina que eu tenho essa... que eu, de novo, desenho uma onda qualquer, e agora, só para variar um pouco, não estou pensando em uma onda periódica, certo? Isso aqui vale para qualquer tipo de onda. Então, imagina que eu tenho uma onda que tem uma cara assim, e aí eu desenho de novo ela em dois instantes de tempo, num tempo t0 e depois num tempo futuro, certo? Então, num tempo t0 a minha onda está aqui, e depois num tempo futuro ela evoluiu. Tá? E a gente entende bem o que quer dizer ela evoluiu, né? É como se eu pegasse a minha onda e deslocasse ela, né, de uma distância ΔX, onde ΔX é dado por V vezes ΔT. Tá? Então, aqui, nesse instante de tempo t0, se eu quisesse plotar essa função, o que eu teria que calcular? Teria que calcular φ de x em t igual a zero. Tá? Em particular, se eu quisesse calcular ela nesse ponto x0 aqui, que é onde está o máximo, só para simplificar a nossa análise, eu teria que calcular ela em φ de x0 em t igual a zero. Certo? Então, esse valor aqui, essa amplitude, seria dada por esse valor da função. Né? Num tempo futuro, eu sei que esse ponto se deslocou daqui para cá. Então, agora, se eu quiser calcular quanto que vale essa amplitude aqui, que tem que ser a mesma dessa daqui, né? Essa altura aqui tem que ser exatamente a mesma dessa altura. Então, se eu calcular agora a minha função, não no ponto x0, mas no ponto x',
e no instante t, essa função tem que me retornar o mesmo valor que essa aqui retornou. Porque esse pico simplesmente se deslocou, então ele tem que ter a mesma altura que esse daqui. Então, dessa análise, a gente conclui que essas duas funções calculadas nesses dois pontos têm que ser iguais. Tá? A altura tem que ser a mesma, porque tudo que aconteceu foi... esse pico se deslocou. Tá? Mas esse x' não é um x' qualquer, né? Eu sei exatamente quanto que vale esse x', certo? A gente sabe que o x' vai ser igual à posição inicial do pico mais o quanto a onda se deslocou, certo? E o quanto a onda se deslocou é v vezes t, porque eu estou assumindo que o tempo inicial é zero e o tempo nesse instante aqui é algum tempo t. Tá? Então, resumindo, se eu calcular a minha função no instante t e em x0 mais vt, eu tenho que obter o mesmo resultado se eu tivesse calculado a minha função no instante zero em x igual a x0. Tá? Porque, novamente, as duas alturas têm que ser iguais. Tá? Se eu plotar a função, ela vai estar deslocada para a direita, mas se eu calcular ela num ponto deslocado da quantidade certa para a direita, ela tem que dar o mesmo resultado que deu aqui. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês que se a função de fato tiver essa cara, essa condição aqui é automaticamente satisfeita. Tá? Então, na verdade, eu estou fazendo o caminho inverso, eu estou falando para vocês a função tem essa cara aqui e, portanto, ela satisfaz essa propriedade. Daria para mostrar para vocês que se ela satisfaz essa propriedade, então ela vai ter essa cara. Mas isso é um pouquinho mais trabalhoso e para a gente não ganha muito com isso. Então, eu estou fazendo o caminho inverso. Tá? Então, vamos assumir que a função, essa onda, de fato tem essa cara aqui. E vamos verificar que se ela tiver essa forma funcional, ela de fato satisfaz essa propriedade. Tá? Essa propriedade nada mais é do que ela está falando efetivamente, é a minha onda se deslocou de um VT. Tá? Então vamos lá. Se eu fizer essa conta aqui, né, o que eu preciso fazer? Eu quero calcular a minha função em x0 num ponto zero. Esse x0 pode ser um x0 qualquer. Bom, mas agora eu sei qual é pelo menos a cara da minha função, né? Isso aqui vai ser um f de x0. E agora eu quero calcular a minha função no x', mas não é um x' qualquer, é o x0 mais vt, ou seja, é um x' deslocado, é o x0 deslocado de vt, num instante t. Bom, isso daqui vai ser f. Agora, em vez do x, eu vou colocar x0 mais vt, porque esse é o valor de x' que eu estou usando nessa função aqui. Então, aqui eu vou escrever x0 mais vt, menos vt. Então, esse daqui é o x' e esse daqui é o vt. Né? Parece que eu estou somando e subtraindo a mesma coisa, mas na verdade o que eu estou fazendo é calcular a minha função num ponto deslocado do espaço e num instante futuro. Isso aqui a gente vê que esses vt se cancelam, dá exatamente o mesmo valor da minha função inicial. Ou seja, se a minha função tiver essa cara, o que essa função faz, na verdade, é qualquer que seja o formato da minha onda no instante inicial, conforme o tempo vai passando, a única coisa que acontece com a minha função é que ela vai se deslocando para a direita. Tá? E se eu quisesse descrever uma onda que se desloca para a esquerda, certo? O que eu faria é simplesmente usar, em vez dessa função x menos vt, então, para uma onda que se desloca
para a esquerda, ou seja, na direção negativa do eixo x, essa função φ de x de t vai ter que ser igual a v de x mais vt. Né? Onde v eu sempre estou assumindo que é um número positivo. Tá? Então, se eu quisesse descrever uma onda andando para a esquerda, tudo que eu preciso mudar é o sinal nessa função. Tá? Ok. Então, a gente já viu qual é a cara básica dessa função. Vamos olhar um exemplo só para a gente se convencer de que, de fato, todas essas definições faz sentido e como é que elas se relacionam com aquelas propriedades, velocidade, comprimento de onda, frequência. Tá? Então, um exemplozinho simples aqui, tá? É essa função. Tá? Então, vamos supor, vou pegar uma das funções mais simples, que é uma função cosseno. Então, de fato, é uma função periódica. Eu já estou impondo que ela depende de x e t naquela combinação correta, que eu sei se é uma onda, ela tem que ser descrita dessa maneira. Esse a aqui vai me dar a amplitude da onda, tá? Eu sei que o cosseno sempre varia de -1 a 1, tá? Então o valor máximo da minha função vai ser a, essa vai ser a amplitude da minha onda. E como que está dentro do cosseno aqui, tem que ter valores adimensionais, não pode ter dimensão, eu estou dividindo isso daqui por uma constante L, certo? Então, na verdade, eu acabei de perceber, esse valor de L está errado, na verdade eu vou usar L igual a 2 metros. Tá? Então, ok, essa é a minha função. Vamos tentar extrair algumas propriedades dessa função. Né? Então, olhando para uma onda, a gente já viu como extrair essas propriedades, mas agora olhando para a função, vamos ver se a gente consegue extrair as mesmas propriedades. Tá? Então, eu quero agora discutir as propriedades desta onda. Tá? Então, o que eu estou tentando fazer aqui é conectar aqueles conceitos que a gente definiu para a onda, aquelas propriedades para a onda que a gente definiu meio que olhando para a cara da função, conectar essas propriedades com as grandezas que aparecem nessa função. Tá? Então, a primeira coisa que a gente poderia querer calcular é qual o comprimento de onda dessa onda. Certo? Então, como é que eu obteria o comprimento de onda? Bom, a gente lembra da que a ideia do comprimento de onda é olhar para o padrão de repetição da onda. Né? Então, eu olho para um ponto aqui, quanto que esse ponto se repete? Né? E isso é para um instante fixo no tempo. Né? Então, como se eu tirasse uma foto da onda, e aí eu olho, aqui tem um ponto, e depois de de eu caminhar uma certa distância no eixo x, esse ponto se repete. Tá? Então, se a gente quiser calcular esse comprimento de onda, a primeira coisa é fixar o tempo. E aí é mais fácil se eu fixo o tempo em t igual a 0. Né? A minha função fica um pouco mais simples. Né? Então, eu vou tirar uma foto dessa minha onda em t igual a 0, certo? Ou seja, a função que eu vou querer trabalhar é esse f de x0, que nada mais é do que a cosseno de x sobre L. E agora eu sei que esse comprimento de onda é justamente a distância em que a minha função se repete. Então, se eu calculo a minha onda, se eu calculo a minha função em algum ponto x e calculo ela em um ponto x mais lambda, ela tem que ter exatamente o mesmo valor, porque eu simplesmente andei um comprimento de onda, então ela tem que ter exatamente o mesmo valor. Tá? Então essa é a condição para eu calcular o comprimento de onda. Certo? Eu quero resolver essa equação para lambda. Então, qual é o valor de lambda que faz a minha função se repetir exatamente? Tá? Então, se eu uso agora a expressão da minha função, isso vai me dar que a cosseno de x mais L vai ser igual a cosseno de x mais lambda sobre L. Tá?
E aí eu vou ter que usar aqui propriedades de cosseno e seno. A gente vai ter que usar um monte dessas propriedades, né? Então, cosseno da soma, cosseno da diferença, seno da soma, seno da diferença. A gente sempre vai querer usar, a gente sempre vai precisar usar essas propriedades. Tá? Então, aqui eu vou usar as propriedades de... na verdade, nesse caso, eu nem quero usar essa propriedade. O que eu vou querer usar é o fato que se eu tenho cosseno de algum ângulo e eu somo a esse cosseno 2π, ou esse ângulo 2π, eu tenho exatamente o mesmo valor que eu tinha antes. Né? Então, se eu estou lá no meu, né, imagina que no meu círculo, na minha circunferência, eu tenho um certo ângulo. Se eu pego esse ângulo e ando mais 2π, eu volto para o mesmo ponto. Tá? Então, se eu usar essa propriedade aqui, eu consigo saber quanto que vale o meu lambda. Tá? Que é justamente isso que eu quero. Certo? Então, se eu comparar essa expressão com essa expressão aqui, dá para ver que o meu lambda sobre L tem que ser igual a 2π. Tá? Ou seja, o lambda é igual a 2π sobre L. Então, a gente vê que o meu comprimento de onda nessa função, na verdade, ele é dado justamente por esse parâmetro L que eu usei lá para dividir o meu denominador. Né? Esse parâmetro L aqui. Né? Com os valores que eu escolhi, né? Escolhi L igual a 2. Tá? Então, isso aqui vai me dar aproximadamente 18,8 metros. Esse seria o meu comprimento de onda. Tá? Só para a gente, né, vou chamar a atenção de mais um fato aqui, que ele vai ser importante depois, é que esse L, eu posso escrever ele como lambda sobre 2π. E a gente lembra, né, uma daquelas definições que eu fiz agora há pouco, né, do número de onda, que o número de onda nada mais é do que 2π sobre lambda. Então, isso aqui, na verdade, é o inverso do número de onda. Isso é importante mais para frente. Tá? Então, primeira propriedade a gente conseguiu extrair dessa função, certo? Então, olhando para essa função aqui, a gente conseguiu ver com que comprimento ela se repete, né? Qual é o valor desse comprimento, que é justamente o comprimento de onda, e a gente viu que isso é dado por 2πl. Tá? Agora a gente vai querer tirar as outras propriedades vão ser mais simples um pouco da gente obter, né? Essa foi a mais difícil. Tá? Então, a próxima propriedade é justamente qual é a velocidade de propagação. E essa velocidade, na verdade, a gente já sabe, porque está dada pela cara da minha função, né? Se eu olhar para a minha função aqui, eu já sei que esse v é justamente a velocidade de propagação. Tá? Então, isso já está dado, eu posso olhar direto para a cara da função e achar que essa velocidade de propagação, então, é justamente v, que é 2 metros por segundo. Foi o parâmetro que eu escolhi aqui, tá? Só para ter um exemplo numérico. E aí a última coisa que eu vou querer calcular é qual é a frequência e a amplitude, certo? Então, a frequência a gente sabe calcular porque a gente já encontrou a velocidade e o comprimento de onda, certo? Então a gente lembra que a frequência é dada pela velocidade sobre o comprimento de onda. O comprimento de onda é aproximadamente 18,8 metros, a velocidade é 2 metros por segundo. Então essa frequência me dá aproximadamente 0,1 Hz. Lembrando que Hz nada mais é do que 1 sobre segundo. Tá? E aí, por último, eu vou querer obter amplitude. A amplitude também é muito simples, porque é a altura máxima da minha onda, e a gente
lembra que para essa função é simplesmente esse parâmetro a. Né? Então, se eu voltar aqui para a definição da minha função, eu sei que essa função φ, o maior valor dela vai ser mais 1 e o menor menos 1. Né? Então, a amplitude da minha onda é 1. Tá? Então, isso já está dado direto também, é simplesmente 1. Certo? Então, agora, vamos olhar graficamente essas coisas. Certo? Então, eu vou fazer um plot dessa minha função e ver se bate com esses resultados analíticos que a gente calculou. Tá? Então, o primeiro plot é justamente a função no instante t igual a 0, certo? Então, está aqui a minha função desenhada no instante t igual a 0. Ela oscila, de fato, entre menos 1 e 1, certo? E aí, a gente quer conferir se esse gráfico, de fato, está de acordo com o que a gente calculou, por exemplo, para o comprimento de onda. Né? Então, se eu quisesse obter o comprimento de onda aqui, eu poderia, por exemplo, escolher esses dois picos e calcular essa distância aqui. Esse seria o comprimento de onda. E aí eu posso vir aqui no meu gráfico, né? Obviamente vai ser algo meio aproximado, mas isso aqui vai dar aproximadamente 19 metros. Obviamente, isso é aproximado, porque eu estou fazendo um chute visual aqui, mas a gente vê que, de fato, concorda com o valor que a gente tinha calculado numericamente aqui em cima. Certo? O que mais que a gente poderia calcular? Bom, a gente poderia calcular, né, ou verificar a velocidade dessa onda. Certo? Então, se eu plotar, para eu verificar a velocidade dessa onda, eu preciso plotar ela no instante futuro. Tá? Então, se eu plotar ela no instante futuro, eu vou ter essa curva laranja aqui, certo? Então, esse pico que estava aqui no instante t igual a 0 se deslocou aqui. Eu usei 4 segundos, né? Aqui eu tenho todos os valores numéricos, então posso fazer essa conta explicitamente. Então, eu usei 4 segundos aqui. Tá? E aí eu posso me perguntar quanto que essa onda se deslocou, certo? Ou esse pico aqui, daqui para cá, quanto que ele se deslocou, certo? E eu posso calcular isso agora graficamente, certo? Eu posso olhar para o gráfico e ver. Né? Então, se eu pego esses dois picos aqui, eu vou chamar isso aqui do meu ΔX, é quanto o meu pico se deslocou. Então, se eu olhar aqui no meu gráfico, de novo aqui, né, esse pico era o mesmo que eu tinha antes, era esse daqui. Então, isso é aproximadamente 19 metros. Esse outro pico aqui eu vou ter que também estimar graficamente, óbvio que vai ser algo bem aproximado, mas dá ordem aqui de 27 metros. Então, essa distância dá 8 metros. Certo? Então, esse ΔX dá aproximadamente 8 metros. E será que isso concorda com o que a gente esperava? Certo? Bom, concorda, né? Porque esse intervalo de tempo aqui é do 0 a 4, é 4 segundos, e a velocidade a gente viu é 2 metros por segundo. Então, eu esperaria de fato que meus picos se deslocassem 8 metros. Isso é só uma verificação de que, de fato, está tudo consistente. Né? E aí, por último, só para a gente, né, por enquanto a gente está tirando essas fotos em instantes de tempo, vamos ver como é que essa onda evoluiria conforme o tempo passa. Certo? Então, conforme o tempo vai passando, aqui também não é nada muito diferente do que a gente já viu em outras situações, a gente vê que essa onda vai andando, certo? Vai se deslocando para a direita. Por exemplo, se eu acompanhar esse ponto, eu vejo que ele está se deslocando para a direita. Certo? Por exemplo, né, esse ponto, no começo do vídeo, ele estava no x igual a 0. Certo? Então, depois de 15 segundos, ele se deslocou 30 metros, porque a velocidade é 2 metros por segundo. Certo? Uma coisa interessante que eu posso fazer nesse vídeo é tentar calcular a frequência visualmente. Né? Eu falei para vocês que a frequência são quantas ondas passam por segundo, certo? Então, por exemplo, se eu fixar a minha visão aqui nessa reta, eu posso contar quantas ondas estão passando. Né?
uma onda inteira vai passar quando um novo mínimo passar por essa reta, né? Então, por exemplo, quando esse ponto vermelho chegar aqui, uma onda inteira vai ter passado, certo? E aí, eu vou contar quantas ondas passam por segundo. Tá? Então, vamos lá. Aqui, na verdade, é lenta essa minha frequência, né? Então, levou aproximadamente 10 segundos para passar uma onda, certo? Se eu esperar 20 segundos, vão ter passado 2 ondas, mais ou menos aqui. Depois, 30 segundos, vai passar a terceira onda e assim por diante, né? Então, essas ondas estão andando lentamente, né? Por isso que a frequência, de fato, é um número pequeno, como a gente viu aqui em cima, certo? E a gente contou, então, uma onda a cada 10 segundos, ou seja, 0,1 ondas por segundo, certo? Essa seria uma maneira da gente visualmente obter a frequência, tá? Então, isso foi só para a gente relembrar propriedades básicas dessa onda, de ondas, como que a gente representa elas matematicamente e faz algumas manipulações com elas usando essas funções, né? Como é que dá função a gente extrai comprimento de onda, como é que a gente enxerga a velocidade, né? Então, na aula que vem, a gente vai discutir um pouco mais de propriedades de ondas usando essas funções, tá? Tudo isso vai ser importante para a gente depois, mais para frente, voltar para essa questão. Elétrons e radiação são ondas ou são partículas? Tá? Então, por hoje é isso. Tchau, tchau.